convite do pastor dessa igreja, que eu já conheço há alguns anos, amém, colega de ministério, na época que eu fazia o seminário, ele também era o nosso contemporâneo, e louvamos a Deus por essa igreja, essa amada igreja, e também pelo departamento de homens dessa igreja, pelo aniversário, e meus amados irmãos, e por tudo que já foi feito hoje à noite neste lugar, amém? Amém. Eu acredito, tenho a certeza que Deus já recebeu o nosso louvor. Eu convido a todos mais uma vez a se colocarem de pé, para nós lermos a palavra do Senhor que se encontra, irmãos, no Evangelho de Mateus, capítulo 9. Nós vamos ler do versículo 35 ao 31. Mateus 9, 35 ao 31. Amém? Eu vou ler o versículo e convido a igreja para ler o seguinte. O pastor disse que eu estou até meia-noite, então, que bom que a gente vai fazer uma vigília aqui. Amém? Glória a Jesus. Diz assim a palavra do nosso Deus, a partir do 35. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doenças e enfermidades. A igreja. O versículo 37 diz: Então Jesus disse aos seus discípulos: A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. 38. Vamos fazer mais uma oração. Pai, estamos aqui diante de Ti, Senhor. Nada temos igual quando nos for concedido. Continua derramando a Tua graça, faz o Teu querer. E que da mesma maneira, como desde o início desse culto, Teu Espírito tem falado neste lugar, eu estou me falando que Tu és Deus. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, meus amados irmãos. Meus amados, a evangelização é uma tarefa imperativa, intransferível e inadiável. Todos os cristãos salvos em Jesus Cristo foram chamados para anunciar as boas novas do Evangelho. Isso fica muito evidente na grande comissão, aonde Deus mostra, Jesus mostra que o propósito do Pai é que o Evangelho seja pregado por toda a igreja, que o Evangelho seja anunciado em todo o mundo, por todas as pessoas. Por quê? Porque Jesus disse: façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a obedecer todas as coisas que eu vos tenho ensinado, e eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Meus amados, Jesus entregou aos discípulos a grande comissão. Esta grande comissão que Jesus entregou aos seus discípulos não foi para fazer fãs, não foi para levantar admiradores, mas fazer discípulo. Porque discípulos são pessoas convertidas. Discípulos são pessoas que abandonam as coisas que não agradam a Deus para amar só o seu mestre. O discípulo é aquele que faz do reino de Deus o seu maior tesouro. O discípulo é aquele que guarda as palavras de Jesus e obedece.
capítulo 9 do Evangelho de Mateus, irmãos, Mateus registra o ministério de Jesus, como também traz evidência da sua atividade. O ministério de Jesus foi evidenciado por cura, o ministério de Jesus foi evidenciado pelos seus ensinamentos, pelas suas pregações. E no capítulo 9, Mateus mostra que Jesus é aquele que tem todo o poder nas suas mãos. Ele é aquele que salva, aquele que liberta, aquele que cura, aquele que transforma, aquele que dá vida, aquele que quando fala, até os demônios obedecem. Nós vimos, meus amados, no versículo 1 ao 9, a cura de um paralítico. Este homem, ele não podia ir a Jesus por si próprio, mas 4 homens pegou ele numa maca e levou até uma casa onde Jesus estava. E quando chegou lá, não podia entrar na casa por causa da multidão. Eles tiveram a ideia de abrir um espaço no telhado, desceu o homem até Jesus, e quando Jesus viu o homem, ele disse: tenha bom ânimo, os teus pecados são perdoados. Toma tua cama e anda. Mas nós vemos depois, meus amados, no versículo 9 ao 12, Jesus chamando um homem por nome Mateus, dizendo: vem e segue-me. Este homem era odiado pelo povo de Israel, ele era rejeitado, mas mostra que o Evangelho abre a porta da graça para chamar os que estão desprezados no mundo. Os que o mundo não dão valor, Deus chama e o transforma em adoradores, transforma em arauto do seu reino. Nós vimos também, meus amados, no capítulo 9 ainda, quando os próprios discípulos de João chegam para Jesus e dizem: mestre, porque nós jejuamos e os teus discípulos não jejuam? E Jesus reafirma para eles que o jejum é um exercício espiritual verdadeiro. Porém, Jesus disse que naquele momento os seus discípulos não jejuavam, porque era um momento de celebração, um momento de casamento, mas ia chegar a hora deles precisar jejuar. Depois disso, do versículo 18 ao 22, mostra que Jesus cura uma mulher que há 12 anos sofria de uma enfermidade. Depois que Jesus, amado, cura esta mulher, ele entra na casa de Jairo e cura, ressuscita a filha de Jairo de 12 anos. Quando ele sai da casa de Jairo, acompanha Jesus 2 cegos que clamavam: tem misericórdia de nós, tem misericórdia de nós. E Jesus, quando entra na casa, pergunta a eles: vocês creem que podem ser curados? Ele diz: eu creio. E eles foram curados daquela cegueira. Quando Jesus, meus amados irmãos, ele estava ali, trazem a Jesus um mudo endemoniado. Jesus expulsa o demônio e o mundo começa a falar, e todos viram que o poder está nas mãos de Jesus Cristo. Quantos aqui já foram transformados por esse Deus? Deu glória. Quantos aqui tiveram um encontro verdadeiro com Deus? E aqueles que tiveram um encontro com Deus amado, tiveram as suas vidas mudadas, transformadas, porque o Evangelho é o poder de Deus de salvação para todos aqueles que creem. Eu digo, pastor José Lito, que tem pessoas que entraram no Evangelho, entraram na igreja, mas o Evangelho não entrou na vida deles. Há pessoas que entram na igreja, mas não tiveram experiência viva e verdadeira com Deus, porque eu acredito e eu creio, quando a gente tem um encontro verdadeiro com Cristo, nunca mais você é o mesmo, nunca mais você é a mesma, porque Deus marca a sua vida. E você diz, como disse Pedro: para onde iremos nós, se só tu diz as palavras de vida eterna? Meus amados, os homens escolheram esse tema que está aqui, que eu gostaria que toda a igreja, com a sua voz, falasse comigo. Vamos lá? Evangelização É uma tarefa de todos nós. Irmãos, olha aqui, tá, olha, que você esteja fervorosa, pastor. Parabéns, viu? Eu queria ouvir só as mulheres. Só as mulheres, vamos lá?
são os varões? Evangelização, uma tarefa de todos nós. É uma tarefa de todos nós. Mas por que a evangelização é uma tarefa de todos nós? Por que, meus amados? Encontramos no texto que nós lemos uma resposta, uma afirmação por que a evangelização é uma tarefa de todos nós. E a primeira verdade que eu encontro nesse texto é que Jesus deu o exemplo. No versículo 35, eu queria que a igreja lesse comigo em uma só voz. Vamos lá? 35. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino, curando todo tipo de doenças e enfermidades. Entre o povo. Antes de Jesus, meus amados, enviar os seus discípulos, dando a grande comissão, ele deu o exemplo. Nós vemos aqui no texto que nós acabamos de ler, que Jesus, irmãos, mostra que ensinar não é uma das formas, mas que o ensinar é a única forma eficaz que de fato o Senhor tem feito. Jesus aqui, ele deu o exemplo. Há muitas pessoas que ensinam formas, mas não dá exemplo. Tem muita gente que manda o outro fazer, mas não dá o exemplo. Tem muita gente que joga sua responsabilidade para o outro, mas não faz. Jesus revela que ele é o mesmo que fala, mas que trabalha, porque ele é aquele que não só fala, mas para os seus atos ele dá exemplo. No versículo 35, Mateus dá ênfase à abrangência do seu ministério. Jesus percorria cidades, Jesus percorria os vilarejos povoados, ensinando as sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de enfermidade. Só na Galileia, meus amados, havia aproximadamente 204 cidades, com aproximadamente 15 milhões de pessoas. Jesus, amado, nós vimos nesse texto que o seu ministério saiu de um quarto, de uma sala, e Jesus foi aonde tinha gente. Jesus foi às cidades, aos campos, Jesus foi aos vilarejos, Jesus foi em todos os lugares, e no dia de sábado ele ia à sinagoga para falar também do evangelho. Meus amados, nós vamos ver que quando Jesus efetuou a cura, os fariseus começaram a blasfemar contra ele. Os fariseus começaram a criticar, porém Jesus não perdeu o foco. Jesus continuou ensinando, pregando e com zelo cumprindo a sua missão. Muitos hoje, irmãos, estão na igreja perdendo o foco. Muitos hoje, quando dão ouvidos a críticas, acusadores, zombadores, pessoas que nos atacam, muitas vezes deixam de cumprir a sua missão, que é pregar o evangelho, porque a evangelização é uma tarefa de todos. Quer dizer para você nesta noite, não dê ouvidos a críticos, não dê ouvido a blasfemadores, não dê ouvido àqueles que se levantam contra, porque eu e você somos arautos de Deus aqui na terra. Pregar o evangelho. Tia Vilsa, que o pastor Joselito conheceu, ela dizia para a gente: Deus não mandou você converter ninguém, Deus mandou você pregar, que quem converte é o Espírito Santo de Deus. Eu tenho que fazer é pregar, é anunciar, é falar das boas novas do evangelho, porque Hernando Dias Lopes diz que não há poço tão profundo que a graça de Deus não seja mais profunda. Não há caso irrecuperável para Deus, não há porta que Ele não possa abrir, cadeias que Ele não possa quebrar, fortalezas que não possam ser destruídas, não há amarras do pecado que Deus não possa desatar. Pregue o evangelho, pregue o evangelho. Meus amados, eu sou de uma pequena cidade chamada Aroeiras, uma cidade no interior, uma cidade bonita. Pode ter alguma coisa de Aroeira? Pode. Deus é bom e fiel. Meus
amados, quando eu estava na universidade, eu gostava muito de evangelizar. Tinha uma cadeia pequena, com poucos presos, mas eu ia lá evangelizar. Tinha um hospital pequeno, mas eu ia lá evangelizar. Mas, amados, tinha um homem na cidade, que ele era temido por todos. Era um homem que ele já tinha matado muitas pessoas. Quando eu ia para a minha igreja com a Bíblia debaixo do braço, que eu via aquele homem vindo ao meu encontro, se estava amarrado em nome de Jesus. Se eu estava de um lado da rua, eu ia para o outro, porque ele andava com 2 cachorros pitbulls, 2 capangas, uma pistola, todo mundo tremia de medo dele. Eu dizia, está amarrado, eu corri. Eu não tinha nem coragem de pegar o folheto da areia. Quando foi um dia, eu estava numa igreja em Campina Grande, que eu encontro lá aquele homem. Quando eu encontrei, irmãos, eu fui para o médico. Eu não acredito, não. Eu não acredito. E eu, irmão, só fui embora quando eu perguntei para ele. Me diga uma coisa, é você mesmo? Ele disse, sou eu. Disse, rapaz, quantas vezes eu tive vontade de pegar o folheto para você e não tinha coragem. Ele disse, não só você não. Faz 3 meses que eu entreguei a minha vida para Jesus. A família dele era uma família toda de pistoleiro. Toda de pistoleiro. Ele se converteu. Ele foi alcançado pela graça de Cristo. O único que tem poder de transformar é o Evangelho. O único que tem poder para dar vida ao homem é o Evangelho. A igreja tem uma tarefa. A igreja não pode se calar. Porque, meus amados irmãos, Paulo diz para Timóteo: pregue tempo e fora do tempo. Exorte, ensine, admoeste, cumpra o seu papel de evangelista, cumpra a sua missão. Pregue, meu amado, porque o poder de Deus está no Evangelho. É uma dinamite que transforma vidas. Mas, meus amados, a evangelização é uma tarefa de todos. E eu vejo aqui nesse texto a segunda verdade. Eu vejo nesse texto que Jesus tinha compaixão do povo. O 36, que a igreja pode ler juntos? A grande compaixão delas, porque andavam desgarrados e errantes, como ovelhas que não têm pastor. Vendo a multidão. Repita comigo. Vendo a multidão. Vendo a multidão. Jesus viu o que os fariseus da época não viu. Jesus enxergou o que, meus amados irmãos, os escribas, os líderes espirituais de Israel não foram capazes de enxergar. Ele viu uma multidão, mas ele não apenas viu a multidão, ele viu a necessidade deles. Jesus olhou para a multidão e viu pessoas desgarradas, pessoas angustiadas, pessoas aflitas, como ovelha que não tem pastor. Ele viu pessoas ali desamparadas, sem proteção, sem cuidado, pessoas ali que estavam desnorteadas. O que os líderes da época não viu, o nosso mestre, ele via nas pessoas, e quando ele viu, ele teve compaixão. A palavra compaixão, amados, é uma das palavras mais fortes do grego, que expressa compaixão ao outro ser humano. Essa é uma das palavras mais profundas. Jesus amava as pessoas. Jesus sentia a dor das pessoas. Ele se compadecia delas. Ele se preocupava com elas. Ele olhava para elas e via as suas maiores necessidades. Ele tinha compaixão. Nós não podemos evangelizar se a gente não tem compaixão. Nós não podemos, amados irmãos, de forma nenhuma evangelizar se eu não me compadeço do outro. Não posso.
Nós estamos fazendo trabalho em uma casa de recuperação em Carapibus, resgatando vidas. Um trabalho com drogados, um trabalho com dependente químico, alcoólatra. E eu ia lá dar estudo, irmãos. E na pandemia a gente não podia abraçar ninguém, a gente não podia apertar a mão de ninguém. A gente estava até, irmãos meus, assim, que um filho meu pegava o carrinho dele, estava no banho de álcool à noite para o coronavírus pegar o carrinho dele. E o que eu estava no sinal, primeiro sinal de Mangabeira, quando eu vi um grito, pastor! Eu olhei e saí do carro. Era um rapaz que estava lá, tinha saído da rua, estava morando na rua, ele todo sujo. Ele disse, pastor, me dê um abraço. Eu disse, Jesus, me ajude agora. Na época ninguém se abraçava, mas eu dei um abraço nele e disse, Senhor, está nas tuas mãos, que nós precisamos mostrar amor no abraço, o amor no olhar, o amor quando a gente ajuda, socorre, porque o Evangelho é atitude, é amor. É você ter compaixão pelo outro, é você sentir a dor do outro, é você, meu amado, ver o outro com o olhar do Senhor, porque nós vemos aqui que essa é a atitude do nosso mestre. Uma certa mulher chamada Sofia Miller, ela passou por uma praça em Nova York, onde um pregador estava pregando, e ela se converteu a Cristo. Esta mulher, baixinha, franzina, ela disse, eu quero ser uma missionária. Ela saiu da América do Norte em direção à Colômbia. Acabou atravessando a fronteira entre a Colômbia e o Brasil e realizou um trabalho missionário no Amazonas por mais de 40 anos. Ela dividiu o seu tempo alfabetizando o povo, ensinando a palavra de Deus em 2 tribos, Coipaco e Pama. Ela plantou dezenas de igrejas. Em 2007, a FUNAI afirmou que nunca se viu nesses 2 lugares onde os indígenas não enfrentavam problema de alcoolismo, conflitos e guerra. O trabalho que ela fez nessas 2 tribos foi um trabalho onde as pessoas foram mudadas pelo poder do Evangelho. E quando ela estava no fim da sua vida, um cristão jornalista chegou para ela e perguntou como foi o seu chamado. E sabe o que foi que ela respondeu? Ela disse, eu jamais tive um chamado. Li uma ordem e obedeci. Muitos irmãos estão esperando um chamado para pregar, quando a Bíblia já tem a ordem e pregar o Evangelho. Eu não preciso estar esperando o tempo, que o tempo é agora. As oportunidades é agora. Há pessoas em nossa volta precisando ouvir o Evangelho, e nós precisamos olhar para essas pessoas e entender que o tempo da colheita é agora. Que Jesus disse aos seus discípulos, vocês dizem daqui a 4 meses haverá a colheita. Eu digo, abra os olhos e veja os campos, eles estão maduros para a colheita. Deus para ser o tempo é agora. Amém? Amém. Esse é o tempo da decisão. Esse é o tempo onde nós cremos, meus amados irmãos, que se decide a vida ou a morte, a salvação ou a condenação. A colheita é agora. A colheita é agora. A oportunidade é agora. Meus amados, precisamos entender que para evangelizar precisamos ter amor, precisamos ter compaixão, precisamos, amados irmãos, fazer a obra de Deus. Em terceiro e último lugar, Jesus viu a carência de mais ser feito na seara. 38 e 39. Eu queria que os homens lessem o 38 e as mulheres dessa igreja lessem o 39. Vamos lá?
pois, ao Senhor da colheita, envie trabalhadores para a sua colheita. 39. Os irmãos entenderam? Só os varões da igreja, vamos lá, todos juntos mais uma vez. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que manda ceifeiros para a sua seara. O versículo 39 diz o quê? Isso. 37, 38. 38 agora, vamos lá? Peçam ao Senhor da seara para a sua seara. Meus amados, o 37, Jesus disse, irmãos, aos seus discípulos: a seara é o quê? Grande. A seara é o quê? Grande. Jesus aqui, meus amados, ele alerta os discípulos sobre a dimensão da seara. A seara é grande. A seara aqui, Jesus usa essa figura da seara para comparar a imensa multidão que precisa ouvir o Evangelho. A imensa multidão que precisa ouvir o Evangelho. Jesus compara com a seara. Ele diz: a seara é grande, mas poucos ceifeiros, poucos trabalhadores, poucos aqueles que estão empenhados nessa missão. Irmãos, o nosso campo é o mundo. Em cada lugar que o cristão está, é o seu campo missionário. Cada lugar. Glória a Deus. Cada lugar. Olha aí. Irmãos, em 2018, eu tive a oportunidade de conhecer uma irmã, uma enfermeira, no hospital Cantavarro. Minha esposa passou uns dias lá internada. E que belíssimo trabalho! Aquela irmã, ela fazia um trabalho de evangelização no hospital como ninguém. De 7 horas da manhã, ela levantava todas as que estavam ali. Ela entregava folheto, orava, cantava e evangelizava. Um trabalho belíssimo. Uma mulher de oração, uma mulher de testemunho, uma mulher que eu percebi que ela fez da sua profissão uma missão para pregar o Evangelho, e ela estava em horário lá que nem era o horário do trabalho dela, mas ela estava ali. E foi ela que Deus usou para ajudar a minha esposa. Deus levantou esta mulher. Então eu vejo, meus amados, que o campo é o mundo é o nosso campo missionário. Aonde você trabalha, é lá que Deus quer lhe usar. Na sua vizinhança, na sua casa, aonde Deus te colocar, Ele coloca você como instrumento dEle, porque a seara é grande. Há muitas pessoas precisando ouvir o Evangelho. Há muitas pessoas. Mas eu vejo, amados, que Jesus ensina algo interessante. Jesus, antes de enviar o seu discípulo a pregar, Ele ordena que eles orem ao Senhor da seara, para que mande trabalhadores para a sua seara. Jesus ensina aqui, meus amados, aos seus discípulos, que não somos nós que despertamos pessoas para a evangelização. O pastor aqui pode chegar a fazer uma convocação. O ministério, o departamento de homens aqui podem, como tem feito o trabalho de evangelização. Mas, meus amados, o que levanta pessoas para a evangelização é o próprio Deus, porque Ele é o dono da seara. Nós vemos aqui Jesus dizendo: orem ao Senhor da seara. Ele é o dono e supremo administrador da seara. É Deus que levanta homens e mulheres. É o Espírito Santo que capacita, que desperta. Nós vimos que havia uma carência, há uma necessidade. São poucos, irmãos. Hoje a maioria está mais preocupada consigo mesmo do que com o reino de Deus. Hoje, amado, há uma carência onde não tenho tempo. Eu não tenho tempo. Mas eu vi uma frase que seria Deus. Não é questão de tempo, mas de prioridade. Há pessoas que sempre dizem: eu não tenho tempo.
Eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo. Mas, amado, a gente coloca prioridade. A gente aprende a servir ao Senhor, a fazer a vontade do Senhor. Porque, meus irmãos, nós entendemos que Deus nos chamou para ser ceifeiros, Deus nos chamou para ser trabalhadores, Deus nos chamou para estar envolvido nessa missão. Ele diz: olha ao Senhor da seara, para que envie trabalhadores para a sua seara. O chamado de Deus é para toda a igreja. Quando eu tinha 16 anos, quando o Senhor me alcançou, eu sem saber, eu disse: eu não quero estar escrito no banco de igreja, não. Ou seja, eu não quero estar, irmãos. Tem trabalho para todos na seara. Na igreja, trabalho para todos. Deus deu talentos e dons para todos. Não enterre o seu dom. Não deixe a sua responsabilidade dizendo: o outro faz. Deus quer me usar. Fique no seu lugar, que Deus me chamou. Amém? Ninguém serve a Deus sem luta. Ninguém serve a Deus sem dificuldade. Paulo diz lá em Atos capítulo 20, 19: foi com lágrimas e humildade que eu servi ao Senhor. Quem serve a Deus está preparado para a pedrada. Quem serve a Deus está preparado para ser muitas vezes desprezado, humilhado, rejeitado. Mas nós entendemos que fomos escolhidos para servir ao Senhor. Olha aí. Então diz: não tenho minha vida como preciosa, mas que cumpra o ministério que eu recebi do Senhor Jesus. Cumpra a sua missão. Olha aí, meu Deus. Cumpra o seu ministério. Eu quero. O dono da seara está chamando você nesta noite Olha. para trabalhar na sua seara. Porque, como as amadas irmãs já cantaram aqui, vamos trabalhar para o Senhor. Vamos trabalhar para o Senhor. Trabalhai e orai, porque a recompensa vem do Senhor. A recompensa vem do Senhor, dono da seara, o supremo administrador. Então, meus amados irmãos, Jesus ensina aqui que ainda há poucos. O mundo está com uma grande colheita, onde muitos precisam ouvir o Evangelho. Nós passamos essa pandemia, irmãos, nós percebemos que nessa pandemia muitos descobriram que o dinheiro não é tudo, que riqueza não é tudo. Deus mostrou para o mundo que Ele é o Deus Todo-Poderoso, Ele é o dono da vida, Ele é o Senhor. E as pessoas que confiavam em dinheiro, que confiavam no poder, perceberam que não podem ajudar. Mas o nosso socorro está no nome do Senhor dos Exércitos. Nunca se viu um tempo, irmão, desta pandemia, pessoas com síndrome do pânico, pessoas com depressão, pessoas que ainda estão com medo, apavoradas, porque ficaram marcas profundas, meus amados. E a hora da igreja se levantar como ceifeiro para dizer: a salvação vem do Senhor. Ele é a nossa paz, Ele é a verdade, Ele é a videira verdadeira, Ele é a luz do mundo, Ele é a porta, Ele é o pastor, Ele é a ressurreição e a vida. Ele é o pão da vida e a fonte de água viva. O mundo precisa ouvir esta palavra, irmãos. Eu já estou em Jacumã há alguns anos. E eu coloquei um propósito, irmãos, desde 2009, de no Natal, fazer um culto na principal de Jacumã, um culto evangelístico. Eu disse: olha, é uma oportunidade. O Natal é fecha essa principal, louvores, pregar o evangelho, para que aqueles que não conseguem a igreja vão ouvir de casa, vão ouvir o evangelho. E desde 2009, nós realizamos esse culto, dia de Natal. Fechamos a principal. No início disseram: você não pode, aqui é uma BR, não
é o prefeito. Vou ter que para lá. E disse, será que é você? Irmãos, e agora não pode mais fechar nem culto de Natal. Pregamos, anunciamos a Cristo e mostramos o verdadeiro Natal é Jesus Cristo, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Meus amados, Deus dá oportunidade, Deus abre portas para a igreja pregar o Evangelho, porque o Evangelho é uma tarefa de todos nós. Há pessoas que você tem acesso que outras não têm. Quando alguém chega para você, abre o coração, pede oração a você. Meus amados irmãos, Deus está dando oportunidade de pregar o Evangelho. Eu falava para Deus, vou concluir com isso. Dizer, Deus, eu quero entrar nas escolas. Eu quero evangelizar nas escolas. E meus amados irmãos, eu tinha essa dificuldade de entrar na escola. Então foi esse ano. Deus abriu uma porta para mim entrar nas escolas. E Deus que abre porta, deu oportunidade, pastor, me deu a oportunidade de entrar na escola como professor e ter acesso aos alunos. Ou seja, por semana, eu tenho acesso a mais de 800 alunos que eu passo por essa aula. Isso acontece, amados, muitos habitantes, mas quando jovens, adolescentes, prezando a palavra, com a família arruinada, jovens querendo se matar, se cortando, jovens com depressão, e a igreja tem que chegar. Um abraço, Jesus te ama, tua vida tem um valor para Deus. Meus amados, Deus dá oportunidade, porque o reino de Deus, a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Pregue, amém? Pregue, e tenha certeza que a colheita vai ser grande. Essa igreja continue nessa missão. Eu quero concluir dizendo: amor no seu coração pelos perdidos. Você olha para as pessoas com paixão. Você tem orado para Deus levantar pessoas para a grande seara. Você tem colocado sua vida à disposição do reino de Deus. Paulo disse: se eu prego o Evangelho, não tenho que me orgulhar, que foi me imposta essa obrigação. E ai de mim, se não pregar o Evangelho. Há uma obrigação, uma responsabilidade minha e sua. E Deus quer que nós lhe obedeçamos.